A linguagem e as imagens das 7 trombetas são complexas. Sua aplicação a eventos históricos específicos tem resultado em vários pontos de vista. As 7 trombetas recapitulam a história e, de certa forma, os eventos que ocorrem no toque das trombetas estão em paralelo com os outros eventos de outros ciclos de 7 mencionados no Apocalipse. Há, por exemplo, uma grande semelhança entre as 7 trombetas e as 7 pragas. A diferença entre elas leva-nos a concluir que as 7 trombetas são juízos de advertência. Aqueles que aprenderem as lições ensinadas pelas 7 trombetas não terão de sofrer as catastróficas consequências das 7 últimas pragas. Veja todos os acontecimentos que sucederam ao toque de cada trombeta. Que evento acontecerá quando o anjo tocar a 7ª e última trombeta? Qual será a sua condição quando a 7ª trombeta tocar? Está sua vida nas mãos de Deus? Reflita sobre isso no estudo de hoje. Um bom estudo para você. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, nessa temporada sobre o livro do Apocalipse. A cada semana estamos caminhando um capítulo e descobrindo as verdades que Deus tem nesse livro, que se destinam àquela geração que vive no tempo do fim, lógico, a nossa geração. Nós já estudamos aqui que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, é um livro aberto. Por isso, o seu conhecimento está patente a todos nós. E a cada semana nós temos mergulhado em um capítulo e descoberto a mensagem que Deus tem para todos nós. Chegamos agora então ao capítulo 8 e 9. E nesses 2 capítulos iremos estudar a respeito de 7 trombetas. Já aprendemos aqui sobre 7 igrejas, 7 selos, agora é a vez das 7 trombetas. E você é muito bem-vindo ao nosso programa. Quero saudar também os nossos amigos que estão aqui no Cevisa conosco ao longo desses dias, aprendendo mais a respeito da Palavra de Deus. Hoje, como eu falei para vocês, vamos aprender a respeito das 7 trombetas. Esse é um tema muito interessante dentro do livro do Apocalipse. É um tema bem complexo e eu vou explicar a vocês por que esse tema é complexo. 7 trombetas. Os capítulos 8 a 11 de Apocalipse, nós vamos estudar um pouquinho também do capítulo 11, porque a 7ª trombeta já está no capítulo 11. Nós vamos estudar um pouquinho sobre uma nova cadeia de simbolismos. Já aprendemos aqui uma cadeia de 7, que foram as 7 igrejas, uma segunda cadeia foram os 7 selos, e agora é a terceira cadeia histórica do livro, ou seja, as 7 trombetas. E quando eu falo terceira cadeia histórica, com isso eu quero afirmar de que as 7 trombetas, nós cremos que elas se cumpriram ao longo da história, bem como as 7 igrejas e os 7 selos. Alguns ensinam que as 7 trombetas, elas estão todas acumuladas apenas no momento final da história, quando a porta da graça estará já fechada. Mas, ao que nos parece, a melhor compreensão delas é que essas trombetas são tocadas ao longo da história, assim como os selos se abriram ao longo da história. E também as 7 igrejas representam 7 períodos na história. Mas é um assunto delicado de se tratar porque nós temos alguns pontos de vistas diferentes. A linguagem e as imagens são complexas, as aplicações às vezes falam de vários eventos históricos, por isso nós temos pontos diferentes.
e não queremos dizer que o ponto que iremos apresentar é a palavra final sobre o assunto, uma vez que esse tema é um tema delicado de se estudar. A primeira pergunta que nós temos que responder é a seguinte: o Apocalipse fala de 7 trombetas, ok? Você está com a sua Bíblia aberta aí, em Apocalipse, e você viu aí no capítulo 8, verso 7, Apocalipse 8, 7, que já aparece aí a primeira trombeta, certo? E aí você tem no capítulo 8 e 9 até a 6ª trombeta. O capítulo 10 você pula e no capítulo 11, verso 15, você tem aí a 7ª trombeta. Localizaram aí? Perceberam que as 7 trombetas cobrem aí o capítulo 8, 9 e um pouco do 11? Mas a pergunta é, qual é o significado do toque dessa trombeta? Na Bíblia, o que significa o toque de trombetas? Vamos deixar que a própria Bíblia se interprete. E eu queria convidar você para ir lá para o início da Bíblia, para o livro de Números. Bem no início da Bíblia, Números capítulo 10. E aqui você tem algumas orientações. Deus mandou fazer trombetas de prata. E para que elas seriam usadas? Olha o verso 4. Mas, quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, as cabeças dos milhares de Israel. Verso 5. Quando tocardes arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Versículo 9. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, perante o Senhor vosso Deus. Haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Verso 10. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e no princípio dos vossos meses, também tocareis vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ao que entendemos aqui, essas trombetas eram tocadas em Israel para ocasiões específicas. Primeiro foi mencionado aqui para o ajuntamento dos príncipes da liderança. Também para o ajuntamento de todo o povo de Israel. Também para reunir os exércitos para a guerra. E também para festas religiosas. Então, o toque da trombeta, na Bíblia, tem a conotação de um ajuntamento, quer seja para uma festa religiosa, quer seja para uma guerra. Então, no Apocalipse, quando essas trombetas são tocadas, a ideia que nos vem à mente também é de um ajuntamento, é de também conflito. Então, vamos agora para Apocalipse e vamos tentar, no capítulo 8, tentar entender um pouquinho a respeito desse toque. Você vai perceber, quando nós chegarmos no tema das 7 pragas, que há uma relação muito íntima entre as trombetas e as pragas. Deixa eu dar apenas um exemplo para vocês. Olha aqui o versículo 7, Apocalipse 8, 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo e de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Você vai perceber que há uma semelhança entre as trombetas e as pragas do Apocalipse. Então, alguns afirmam que o fato de haver uma semelhança entre as trombetas e as pragas nos levariam a colocar as trombetas num momento histórico bem próximo da volta de Cristo. Mas não é esse o pensamento geral, um consenso. A ideia que nós temos é que essas trombetas, elas se cumprem ao longo da história e elas funcionam como um juízo de advertência da parte de Deus. E aqueles que rejeitarem esse juízo de advertência nas trombetas enfrentarão as 7 pragas. E as 7 pragas, elas já são um juízo sobre os ímpios,
sobre as pessoas que já estão perdidas. Durante a queda das pragas, não há mais oportunidade de salvação. Cada caso já foi decidido. Não é assim com as trombetas. Durante o toque das trombetas, são juízos prévios de advertência de Deus para que as pessoas não incorram nas pragas, ou seja, não percam sua salvação. Então, nós temos aqui lições a serem ensinadas nesses temas. Vamos então a essa primeira trombeta. O primeiro anjo toca. O que acontece? Houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. O que quer dizer fogo e saraiva? Essa expressão é uma expressão de juízo na Bíblia. Quando isso acontece, são juízos de Deus sobre a humanidade. Essa primeira trombeta, procurando seguir uma mesma linhagem histórica dos 7 selos e das 7 igrejas, nos levam a um momento em que Jerusalém foi destruída. Então, esta primeira trombeta, esta é uma visão que iremos apresentar, ela cumpre os juízos divinos na destruição de Jerusalém, que nós já falamos para vocês. Quem se lembra qual foi o ano que Jerusalém foi destruída? 70. No ano 70 a cidade foi destruída. Então o toque dessa primeira trombeta envolveria os juízos de Deus para com a nação judaica. Primeiro, na destruição de Jerusalém no ano 70 e depois nas perseguições sucessivas dos imperadores Trajano e Adriano. Dezenas de cidades haviam sido destruídas neste momento da história. Então a primeira trombeta, esse primeiro juízo, tem a ver com o povo judeu e a destruição de Jerusalém. Estamos falando ainda de um primeiro século da era cristã, assim como a igreja de Éfeso ou a abertura do primeiro selo tratavam do primeiro século. Vamos então para a segunda trombeta, versículos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Interessante que cada trombeta é recheada de detalhes. Como podemos entender o toque dessa segunda trombeta? Aqui fala sobre uma grande montanha que foi atirada ao mar. O que é montanha na Bíblia? Com base em Isaías capítulo 2 e Daniel 2,35, montanha ou monte aparece como um símbolo de um povo, de um reino. Vocês estão lembrados na visão de Daniel, lá do capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, aquela estátua assustadora de 4 metais? Depois foi dito que uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos e acertou a estátua. Esta pedra cresceu até transformar ou encher toda a terra. Então, essa expressão pedra, montanha, monte, elas aparecem como um símbolo de um reino. Então, nós podemos entender o fogo simbolizando o poder de julgar e destruir. Já o mar na profecia, segundo o Apocalipse 17:15, também fala de povos, nações, multidões e línguas. Então, águas, mar na profecia, fala sobre multidões. Assim, o transformar-se em sangue é símbolo de guerra e derramamento de sangue. Então, esta trombeta, segundo alguns, ela fala das invasões das tribos bárbaras que começaram a invadir o território da Itália a partir do ano 352 e finalmente vão provocar a queda do Império Romano. Então, a segunda trombeta, ela está associada às invasões das tribos bárbaras até que o Império de Roma caia. E Roma Ocidental caiu no ano 476, como já vimos aqui em outra lição. Vamos então para a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas
uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. A queda dessa estrela, no toque da terceira trombeta, pode simbolizar então a apostasia da igreja cristã, um afastamento coletivo da verdade. Você está lembrado de Apocalipse capítulo 1, verso 20, onde diz que Cristo caminhava entre os candeeiros e tinha na mão direita 7 estrelas? Depois lá vai dizer que essas 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E nós já explicamos para vocês que a palavra anjo aqui, ela tem a ideia de mensageiro e ela também pode ser aplicada a seres humanos. Então, essa estrela que cai é aplicada por alguns como sendo os líderes religiosos que no toque da terceira trombeta, eles se afastam da verdade. Você se lembra dos 4 cavaleiros de Apocalipse, na abertura dos selos? Qual era a cor do primeiro cavalo, está lembrado? Branco. E o segundo cavalo? Vermelho. E o terceiro? Preto. Este terceiro cavalo preto falava de degradação espiritual e moral. Falava do afastamento da verdade. O cavalo preto estava em contraste com o cavalo branco da primeira igreja de Éfeso, que era uma igreja pura. Agora a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, havia se afastado da verdade, por isso um cavalo preto. Então o toque da terceira trombeta fala também de um afastamento da verdade. E no livro de Judas, capítulo 1, 12 e 13, as estrelas errantes são usadas ali como uma referência a falsos mestres. Então a própria Bíblia faz uma alusão a estrelas errantes como falsos mestres, que estavam atrapalhando a igreja e através de ensinos e formalidades religiosas que nada tinham a ver com a Bíblia, estavam amargando a vida dos homens. Então esse é um sentido que é colocado para essa terceira trombeta. Chegamos então à 4ª trombeta, versículos 12 e 13 do capítulo 8. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhassem, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Olha que interessante essa 4ª trombeta. Vamos analisá-la primeiro. No início do verso é dito que quando o anjo tocou a trombeta, foi ferido o sol, a lua e as estrelas. Está lembrado do Gênesis capítulo 1, quando Deus criou os céus e a terra? Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Me parece que no 4º dia. Para que Deus criou esses astros? O Gênesis diz: para iluminarem, alumiarem a terra. Agora, quando essa trombeta é tocada, aqueles que iluminam a terra, os astros responsáveis pela iluminação da terra, eles são afetados. Interessante, o que pode significar isso? Um outro detalhe. Aqui é dito que 3 ais são pronunciados. E o anjo está dizendo: por causa dos restantes das vozes das trombetas dos 3 anjos. Então nós já estudamos até aqui 4 trombetas, faltam 3. E pelo que nós entendemos aqui, as 3 últimas trombetas também são 3 ais. Essa expressão ai é uma expressão de calamidade que está para se abater sobre a terra. Então a 5ª trombeta é o primeiro ai, a 6ª trombeta é o segundo ai e a 7ª o terceiro ai. Então, quando estudarmos essas 3 trombetas, vamos pensar no cumprimento desses ais. Agora, alguns afirmam que na Idade Média, também chamada Idade Escura,
as trevas espirituais cobriram a terra. Aqui está o sentido da praga afetar o sol, a lua e as estrelas. Os astros responsáveis por trazer luz estavam sendo afetados, ou seja, na Idade Média não houve luz. A palavra de Deus foi tirada da mão do povo. As trevas espirituais dominaram. Não é isso de fato que nós vemos na história? Houve uma paralisia moral e intelectual sobre a cristandade e milhares de pessoas se afastaram da verdade. Por esse afastamento da verdade, nós temos o nascimento do ateísmo secular e a existência de Deus foi questionada. Vocês estão lembrados, principalmente na França, que foi uma nação da qual a Assembleia declarou que Deus não existia, e eles entronizaram lá na Catedral de Notre-Dame uma mulher como símbolo da razão, a deusa da razão. Isso foi no contexto da Revolução Francesa, mas nesse período você tem trevas morais sobre a terra. Então esse é o sentido desta quarta trombeta. As trevas morais dominaram a terra e o ateísmo secular surge. Faltam-nos agora 3 trombetas. Eu vou pedir o quarteto que venha cantar agora, Arautos do Rei. Aconteceu na plenitude do tempo e a profecia então se cumpriu. Jesus chegou como um menino inocente, um descendente natural de Davi. E em sua vida e ministério entre os homens, de tudo aquilo que ele disse e fez, nada supera a esperança que temos por sua promessa de voltar outra vez. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará.